Agora deu certo fazer o convite. Oi, tudo bem? Bem, e você? Bem também, graças a Deus. Muito bem. Olha quanto tempo, né, que a gente não se via. Pois é. Correria do Sim, dia a dia, né? sim, olha lá, boa tarde, assim, chegando também, né? Todo mundo que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Hoje, o último dia da jornada de atendimento ao cliente, porém, toda semana nós vamos trazer uma live aqui com novidade para vocês, para estar ajudando e auxiliando em toda a formação do nosso profissional, tá bom? Sim, Então, sejam todos muito bem-vindos. E hoje o nosso papo é com a Daiane, que está no Dudu Café, lá no Colabora, né? exato. Boa Muito tarde, bem. pessoal. Ah lá. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Muito bem. Daí a gente fala, toda vez que a gente fala de atendimento ao cliente, a gente sempre tem que dar o melhor da gente, né? Estar ali, quem trabalha com o público tem que estar com o público porque gosta, tem que gostar de pessoas, porque as conexões que nós Exatamente. fazemos são extremamente importantes para que a gente possa ter a excelência no atendimento, né? Então, Uhum, você exato. também, várias experiências aí com atendimento ao cliente, né? Como recepcionista, depois como agora com o café. Então, você consegue ter a percepção de ambos os lados. E até mesmo pela sua profissão, né? Como psicólogo, você consegue ter uma imagem ainda maior dessa parte de conexão com pessoas. Né? Conta para nós um Exato. pouquinho dessa sua experiência. Bom, eu acho que o atendimento ao público a gente tem que entender muito o que a necessidade do cliente, né? Primeiramente, Sim, e procurar da melhor forma conseguir atender ele na expectativa, né, do que ele está precisando. Então, assim, o relacionamento que você cria, né, num bom atendimento, você tem um cliente para o resto da vida. Né? Então, assim, sim, a gente precisa realmente prestar muito bem atenção quando a gente atende o público, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas tem um cliente tão chato, né? Nossa, reclama tanto. Ele só quer atenção, na sim. verdade. E ele quer ser, às vezes ele quer só conversar, né? Às vezes ele tá procurando alguma coisa, mas às vezes ele vai pro café porque ele quer só conversar, só passar um tempo. Então, assim, a gente precisa realmente entender cada cliente, cada situação para poder realmente passar uma segurança, um bom atendimento, um olho no olho, né? Porque às vezes eles só querem uma atenção e uma conversinha. Sim, exatamente isso. E atendimento ao cliente é relacionamento, né? É se Relacionamento. relacionar, se conectar com o Exatamente. próximo. Então, isso é muito importante a Isso. gente ter, E né? que é o que está faltando muito hoje, né? Por conta da correria do dia a dia, a gente ficou meio que automatizado, meio robotizado. Então, assim, a parte humana mesmo tá ficando um pouquinho para trás. E acho que é isso que está faltando. Sim, eu acho bacana. Meu pai sempre foi aquele tipo de pessoa que cumprimentava todo mundo na rua, né? E eu andando com ele, eu peguei isso para mim também. Esses tempos atrás, um pouco antes da pandemia, eu cheguei numa padaria e, como de costume, eu cumprimento todo mundo, independente do se é cliente, se não é. Então, eu sempre dou um oi no geral para o pessoal. E teve uma senhora que me abordou e falou: Desculpa, você me conhece de algum lugar? Porque eu não estou conseguindo lembrar de você. Eu falei: Não, não Sim, conheço a senhora ainda. Pela primeira vez que eu estou vendo a senhora. Nossa, o seu bom dia transformou a minha vida. Eu achando que você era super íntima minha e eu aqui com medo de não te reconhecer. Nossa, olha, de onde você tirou isso, né? É seu isso, de onde vem? E aí eu falei que eu aprendi isso com o meu pai. Então, assim, são pessoas que estavam lá, que estão no nosso dia a dia, que a gente se relaciona, que de repente está num dia ruim e que a 5 minutos, exatamente. um pouquinho do tempo que passa com a gente transforma vidas. No nosso trabalho é assim. Todo mundo, quando vem, chega, algumas pessoas vão entrar com cara fechada, né? Porque estão tendo um dia difícil lá fora, estão lutando uma batalha. Mas se você Exato. recebe com um sorriso no rosto, já com uma harmonia legal, a pessoa desmonta a cara fechada. E aí Exatamente, você consegue ter um exatamente. relacionamento legal, né? Então não tem o cliente.
Sempre tem, lógico, vai ter as pessoas mal-humoradas, mas ela tá mal-humorada porque ela tem uma dor. Então vamos Exatamente. identificar essa pessoa, né? E tratar ela com todo carinho. Quanto mais carinho você dá, mais atenção você dá, mais fácil você desmonta, né? Essa É isso cara mesmo. fechada dela e tudo mais. Eu acho que É o isso, lado humano que a gente precisa resgatar, né? sim. Eu tenho esperança agora que com a pandemia os valores se modifiquem, né? As pessoas tenham mais valor, aprendam a dar mais valor a essa situação, às pessoas, o É, abraço. É tão gostoso. Eu tenho o costume de abraçar, receber todo mundo aqui na clínica. Eu não posso mais fazer isso. Eu sinto uma falta tão grande, porque eles são a minha família, né? Porque é muito exatamente. tempo de convívio, mesmo quem chega, eu gosto de receber, gosto de dar um abraço para quem. Lógico, a gente percebe se a pessoa está aberta ou não. Não é o tipo de intimidade que a gente tem, não é assim no primeiro relacionamento, né? Às vezes tem pessoas que a gente vai chamar de amor, e como tem muitas pessoas que chamam, mas não é todo mundo que gosta. Então a gente precisa avaliar o tipo de cliente que está chegando, que a gente está recebendo, né? Tipo de acolhimento que a gente vai dar ao cliente, né? Se sentir aconchegado, acolhido, né? Bem recebido, isso faz toda a diferença. Isso mesmo. Muito bem. E aí, soube que você abriu um café no Colabora agora. Conta para nós como foi essa história aí, essa mudança total. Então, na verdade, eu trabalho com a Érica lá no Colabora ainda, né? Faço a parte Sim. administrativa, auxilio ela lá. Mas, assim, ano passado a gente teve um convite de parceria com um outro dono do café que estava lá anteriormente, para Certo. dar um auxílio a ele. Até porque eu já trabalhei com buffet, né? Então, eu trabalhei de cozinheira. Então, a minha mãe era cozinheira, então tem uma história aí por trás, né? De cozinha, de gostar de alimento, trabalhar com alimento. E aí surgiu a oportunidade da gente auxiliar esses proprietários lá no café anterior. A gente deu um auxílio de 2 meses para eles, né? E aí eu e meu marido falamos, a gente gostou do café, né? Fora o espaço do Colabora, que é muito acolhedor, o pessoal de lá é Sim. muito bem recebido, né? Sensacional, né? Então tem muito relacionamento lá. Aí a gente resolveu montar um café. A partir dessa parceria que a gente fez de 2 meses, a gente auxiliou o pessoal lá, acabou a parceria, a gente falou, não, agora a gente quer montar um café pra gente, né? E eu já trabalhava com bolo, porque em 2016 eu fiquei desempregada, então a minha alternativa foi partir para confeitaria. Eu fiz curso no Senai, né? De aperfeiçoamento em confeitaria, tudo. E aí eu comecei a trabalhar com os bolos e entregava nos finais de semana e continuei trabalhando com a Érica. Aí meu marido resolveu falar para mim, então vamos montar um café. A gente amadureceu a ideia no final do ano passado, né? Em março, dia 7 de março, nós inauguramos o café lá dentro do Colabora. Aí nós trabalhamos uma semana e por conta da pandemia nós tivemos que fechar, né? E ficamos 90 dias aí parados. Mas Sim. em 15 de julho a gente resolveu retornar porque o comércio ia voltar, né? Então a gente comprou todas as coisas, montou tudo lá e voltou a trabalhar, Sim. né? E assim, a nossa história com o café tem sido muito legal, porque a gente tem tido muita força do pessoal, né? Dos clientes de lá. Todo mundo falava, nossa, Dai, o café é sua cara, vem pra cá, abre o café, né? Então, depois de muito estudo, a gente montou o café lá. Ah, que legal, muito bem. E aí, vocês agora com a pandemia, porque ficou muito pouco tempo, né? E aí vocês precisavam Exatamente. se reestruturar novamente para poder colocar o café em funcionamento. E como é que vocês estão fazendo agora com a pandemia? Então, o café ficou somente uma semana aberto depois que a gente abriu em março, né? Sim. Ficamos 90 dias agora parados. E aí a gente falou, não, agora a gente vai voltar, só que com essa pandemia, com a crise, né, mundial que a gente está vivendo, a gente tem que Sim. se reinventar, né? Sim. Então, a gente procurou os métodos de trabalhar delivery, por enquanto, né? Nós estamos atendendo via WhatsApp, via iFood,
com entregas a domicílio, né? E aí a cafeteria tá andando assim, a gente vai entregando, né? Montando kit festa, bolo de aniversário, que agora reduziu o tamanho, mas o pessoal ainda tá comemorando em casa, né? Com os familiares em casa. Então a gente está atendendo esse público agora. Ah, que legal. Então, se eu quiser um pãozinho gostosinho, é só pedir lá que vocês entregam com cafezinho. Exatamente, a gente leva lá no conforto da casa da pessoa, dos nossos clientes. A gente leva café gelado, café, pão de queijo, lanche natural, doce, de tudo quanto é que a gente está fazendo lá, né? Então, tudo que eu estou fazendo está sendo postado nas nossas redes sociais, que é Instagram e Facebook, né? Nós temos o Deguste Café Araras no Instagram e no Facebook está como Deguste Café. Pessoal, só entrar e seguir a gente e solicitar as coisas que a gente leva para você com todo carinho. Isso, olha lá, pessoal. Então, quem tá aí nos assistindo e tiver vontade de tomar um café gelado, comer um bolinho, comer um docinho, um pãozinho natural, lanchinho natural, aproveite, segue o Instagram aí, Degusta Café, e aí vocês vão poder participar e colaborar junto com elas. Porque, na realidade, é gostoso, né? A gente ter tudo pronto na mão. Às vezes, na correria, a gente acaba ficando meio perdido no contratempo de fazer. E ter, né? Até mesmo porque a gente fica em casa na pandemia, eu falo, às vezes eu me jogo no sofá, fico assistindo série que eu não consigo levantar pra nada. Mas se eu puder pedir, já facilita a minha vida, né? E aí já faz o lanchinho da manhã, o lanchinho da tarde, e já com todo amor e carinho lá. Fica. Isso. A gente está fazendo bolinho para café da tarde, né? Então eu tenho porção individual, eu tenho porção para família. Então, assim, a necessidade do cliente é legal, a gente atende o cliente conforme a necessidade dele, né? A gente faz a avaliação do que ele precisa e a gente está trabalhando para atender da melhor forma possível. Sim, muito bem. Bom, tem alguma coisa que você notou diferença no consumidor antes da pandemia, depois da pandemia? Ainda não deu tempo de observar? Como que tá essa parte? Então, antes da pandemia, naquela semana que a gente estava com o café ativo e aberto, nós estávamos com um volume muito grande de clientes, né? E agora, quando a gente voltou em 15 de julho, reduziu bastante, mas é por conta do pessoal ainda não saber que a gente tinha aberto de novo, que estava atendendo o iFood. Então, a gente está trabalhando nesse sentido para que todo mundo que já frequentava o café, fique sabendo que o café está aberto, né? A gente sabe que a demanda hoje diminuiu muito, né? Por conta de vários aspectos, inclusive financeiro, né? Sim. Mas a gente está tentando levar para o cliente informação de que nós estamos lá trabalhando, né? Estamos nessa jogada de fazer o marketing, tudo, para o pessoal saber que a gente está lá. E assim, a gente viu mesmo que reduziu bastante a quantidade de pedido, tudo. Mas a gente está trabalhando e assim, devagarzinho a gente vai conquistando o nosso espaço. Tem espaço para todo mundo trabalhar, né? Só que a gente tem que se reinventar agora, né? A gente tem que se adaptar às necessidades do cliente e se habituar ao mundo financeiro que está agora, né? Que a gente está passando por essa evolução. Então, a gente tem que ir caminhando e aprendendo com isso também. Não pode parar, né? Não pode desanimar, né? Ter fé que isso logo vai passar, né? Se colocar sempre no lugar do outro, porque todo mundo está sofrendo, não é uma pessoa só. Isso é a nível mundial, né? O mundo todo sofreu com isso. Então, não é único, exclusivamente individual para cada um. Então, eu vejo nesse momento, tem muita gente entrando em desespero. Então, pessoal, vamos ter calma, vamos ter cautela nas nossas atitudes, porque isso vai passar. É só uma fase, né? Eu acredito muito nisso, que isso tá logo. Vamos acreditar que esteja aí no 45 do segundo tempo, né? Se Deus quiser. Isso vai passar. Tudo tem uma lição. Tudo tem. Então, é ruim o que está acontecendo com a gente? Mas vamos pensar que a natureza precisava desse tempo para se
né? Restabelecer, as praias estão mais bonitas, né? Então, Exatamente. a gente, vamos olhar por esse lado. E assim, não se desespere, se vocês precisarem de apoio, quiser, eu vi que tem várias pessoas que eu conheço que estão começando loja online. Isso é bacana, isso é legal. Nós estamos aqui para apoiar vocês. Até uma Exatamente. conhecida minha que eu vi hoje, falei para ela, olha, a Gabi deu umas aulas para quem, deu umas dicas para quem está começando loja online. Vai lá assistir a live que ela fez, que eu deixei no IGTV, porque isso ajuda. Então, nós trazemos todos os profissionais de áreas diferentes para que pudessem dar essas dicas, esse apoio para vocês, É, né? Então, isso é muito exatamente. importante. Qualquer É coisa que igual precisar, a Erika sempre fala que a gente tem que se disponibilizar para o próximo, né? Ver a necessidade do próximo e tentar ajudar da melhor forma, né? Então, a gente sim, lá no Colabora tem essa rede, né? Se vocês tiverem alguma necessidade, fala, olha, eu preciso aprender a fazer alguma coisa, o que a gente puder ajudar, nós vamos pesquisar, a gente tem bastante contato. Então, assim, o que a gente puder fazer para ajudar, a gente fica à disposição, né? Entra em contato com a gente através do Colabora ou através da Deguste mesmo. O que a gente puder fazer para ajudar o próximo, a divulgar, né? É importante a gente ter a consciência de comprar do vizinho, né? Do pequeno que está isso. começando. Isso é muito importante, né? Valorizar, Dar né? essa credibilidade para os que estão começando também, né? Sim, isso mesmo, muito importante, né? Bom, então tem alguma coisa que você queira acrescentar, alguma dica que você queira dar para quem está começando? Olha, a dica principal é nunca desista do seu sonho, né? Porque você vê, eu fiquei uma semana aberta e 90 dias fechados. Então, assim, se reinventar. Tá difícil? Tá, mas vai passar, né? Então, procura olhar na volta o que está gerando necessidade à sua volta agora e procura trabalhar em cima disso, porque tudo passa. E se a gente tiver ação de trabalhar, de se mover, você vai passar também, né? Então, assim, o movimento, a atitude é muito importante. Sim, isso mesmo. Muito bem. Então, que ficamos por aqui hoje, né? Um ótimo final de semana para todo mundo aí. Danilo, muito obrigada pela sua participação. Qualquer coisa também estou à disposição no que eu puder ajudar, tá? Pode contar Certo. comigo sempre. Eu estou fazendo algumas perguntas envolvendo alguns profissionais de outras áreas. E aí, durante a Sim. semana, a gente vai combinando, vou fazendo as perguntas para você também. Assim vai divulgando o seu café e as pessoas vão conhecendo um pouco mais. Pode ser? Então, tá ótimo. Pode ser sim. Eu fico à disposição, Débora. Então, qualquer coisa que você precisar, também estou à disposição, tá? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Fiquei muito feliz da gente conhecer um pouco da sua história, a gente, né, trocar essa informação é muito legal, Sim. muito. É... Fugiu a Rico. palavra agora. Rico em conhecimento, né? Você trocar É informação. produtivo a gente compartilhar, né? Todo conhecimento que a Exatamente. gente tem, que a gente guarda, não serve para nada. Quando a gente Pra nada. compartilha, ele aumenta, a gente espalha, né? É como nós Exatamente. falamos ontem, toda luz brilha. Quanto mais você brilha, ilumina, né? Todo mundo vai se iluminando, porque todo mundo tem essa luz. Às vezes a gente Isso precisa mesmo. dar o outro para enxergar, né? Trocar a luzinha que está apagada ali, para poder Exatamente. se reinventar e levantar aí e bola para frente, né? É isso, eu agradeço o convite, Débora, agradeço a divulgação, né, do café, por dar um espacinho para a gente contar um pouquinho da nossa história. E assim que a Claro. pandemia acabar, a gente espera todo mundo lá, viu? Lá é um Sim. espaço Eu maravilhoso, tem também. lugar para ler, tem internet livre, tem café, tem abraço, tem tudo lá. Então passa no Colabora, conhece o Degusto Café, que vocês vão adorar o espaço. Isso, muito bem. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que dedicaram um pouquinho do seu tempo, né, nesse sábado lindo aí, para ficar aqui com a gente, participando com a gente. Um ótimo final de semana para todo mundo. Obrigada, tchau Obrigada, para viu? todos. Bom final de semana para Beijão. vocês. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.